Lucas nunca gostou de voltar à cidade pequena onde nasceu. Para ele, aquele lugar cheirava a promessas quebradas e sonhos abandonados. Mesmo assim, estava ali outra vez, parado em frente à antiga rodoviária, segurando uma mala simples e o peso de 10 anos longe. A morte do pai o trouxe de volta. Nada mais. Ou pelo menos era o que ele acreditava. A cidade parecia igual. Casas baixas, ruas estreitas, comércio antigo. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia menor, como se o tempo tivesse passado apenas para ele. Lucas agora tinha 30 anos. Carregava no rosto marcas de quem viveu muito e confiou pouco. Caminhou até a pousada onde ficaria hospedado, a mesma de sempre. O mesmo corredor estreito, o mesmo balcão de madeira. E então ele a viu. Marina. Atrás do balcão, anotando algo em um caderno, cabelo preso de qualquer jeito, expressão cansada, mas ainda assim linda de um jeito silencioso. O coração de Lucas errou a batida. Ela era o único nome que ele jurou nunca mais pronunciar. Marina levantou os olhos. Por um segundo não reconheceu. Depois, reconheceu. E o mundo parou. O ar ficou pesado. O som da rua desapareceu. Era só eles dois. Lucas? A voz dela saiu baixa, quase com medo. Ele engoliu seco. Oi, Marina. 10 anos antes, eles tinham prometido fugir juntos. 10 anos antes, Lucas foi embora sozinho. E Marina ficou. Agora, ela não era mais a garota sonhadora da praça. Havia algo nos olhos dela. Uma mistura de maturidade e dor não resolvida. Você voltou, ela disse, sem alegria, sem raiva, só constatação. Então veio fazer o quê? Resolver coisas pendentes. Marina segurou o olhar dele por mais tempo do que deveria. Algumas coisas não gostam de ser resolvidas, Lucas. Eu sei, mas elas continuam chamando. O silêncio entre eles era carregado de tudo que nunca foi dito. Ela ainda usava o mesmo perfume. Ele ainda lembrava exatamente como era o sorriso dela quando fingia estar bem. Marina desviou o olhar primeiro. Seu quarto é o 204. Obrigado. Quando Lucas pegou a chave, os dedos dele se tocaram. Foi rápido, mas suficiente. Os dois sentiram. O passado não tinha morrido. Só estava esperando. E aquela cidade ia cobrar tudo. O ônibus parou com um solavanco seco, levantando poeira vermelha da estrada de terra. O letreiro apagado da rodoviária piscava como se estivesse cansado de existir. Terminal Municipal, Serra do Vale. Era ali. Depois de 12 anos, Rafael tinha voltado. Ele demorou alguns segundos antes de levantar do banco, não por cansaço físico, mas porque o corpo ainda não aceitava a ideia de estar naquele lugar outra vez. O cheiro era o mesmo: diesel, café velho e chão molhado. A cidade não tinha mudado quase nada, ou talvez tivesse mudado, e quem não pertencia mais ali era ele. Rafael desceu com uma única mala, pequena demais para quem carregava tanto passado. Enquanto caminhava pelo corredor estreito da rodoviária, cada passo trazia lembranças que jurava ter enterrado. A praça onde costumava sentar, o bar da esquina onde quase perdeu tudo, e, principalmente, ela. Ele não pensava em Clara havia anos, ou pelo menos era isso que repetia para si mesmo. Mas bastou pisar naquela cidade para o nome voltar como um sussurro insistente. Clara agora administrava a pousada do pai, uma construção antiga de 2 andares, com varanda de madeira e janelas azuis descascadas pelo tempo. Era o tipo de lugar onde os viajantes dormiam uma noite e onde alguns ficavam presos para sempre. Ela estava no balcão quando ouviu a porta se abrir. O sino pendurado tilingou. Clara continuou escrevendo no caderno de reservas, sem levantar o rosto. Já era fim de tarde e normalmente só apareciam caminhoneiros ou algum casal perdido. Boa tarde, disse a voz masculina. A caneta parou no meio da palavra. Ela conhecia aquela voz.
Clara levantou os olhos devagar, como quem teme confirmar uma lembrança, e então o viu. Rafael estava ali, parado, segurando a alça da mala com força demais, mais magro, o olhar mais duro, mais inconfundível. O mundo pareceu encolher dentro daquele balcão. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. O silêncio falou por tudo o que nunca foi dito. Mas aquela história tinha acabado de recomeçar. Clara fechou o caderno devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer Rafael desaparecer. Precisava voltar, repetiu, tentando entender aquelas palavras. Depois de tudo, Rafael desviou o olhar. Observava os detalhes da pousada como quem procura algo para se apoiar. O relógio antigo na parede, a rachadura perto da escada, o retrato amarelado do pai dela atrás do balcão. Nada havia mudado. E ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim, ele disse, a voz baixa. Mas eu não tinha para onde ir. Clara sentiu um apesto no peito. Não era pena, era algo mais antigo. Algo que ela tinha aprendido a calar. Ela lembrava da última noite deles como se tivesse acontecido ontem. A chuva caindo forte, Rafael dizendo que precisava ir embora por um tempo, prometendo voltar quando estivesse melhor. Ele nunca voltou. Ou pelo menos, não até agora. Você sumiu, ela disse, sem elevar a voz, mas cada palavra carregava anos de silêncio. Nem uma carta, nem uma ligação. Rafael assentiu devagar. Eu sei. O peso daquela resposta era quase cruel. Clara respirou fundo e apontou para a escada. Tem quartos disponíveis, se você quiser ficar. Ela mesma se surpreendeu ao dizer aquilo. Rafael levantou os olhos, surpreso. Tem certeza? Não sei, ela respondeu com sinceridade, mas não vou te mandar embora. Ele pegou a chave que ela estendia, sentindo os dedos dele se tocarem por um segundo a mais do que o necessário. Foi rápido, mas suficiente para reabrir algo que nunca tinha cicatrizado. Rafael subiu para o quarto no fim do corredor, o mesmo quarto onde havia dormido anos atrás, quando ainda acreditava que podia construir alguma coisa naquela cidade. Sentou-se na cama e soltou a mala no chão. O teto rangia com o vento. A madeira estalava como se a casa respirasse. Ele fechou os olhos. Voltar ali não era só enfrentar Clara, era enfrentar tudo o que ele tinha feito e tudo o que tinha perdido. Lá embaixo, Clara ficou parada atrás do balcão por longos minutos. O sino da porta ainda balançava levemente. Ela passou a mão pelo rosto tentando afastar a confusão. Tinha seguido em frente, ou pelo menos achava que tinha. Mas a presença de Rafael era como uma pedra jogada num lago calmo. As ondas não paravam de se espalhar. Ela sabia que aquela volta não era por acaso. Algumas pessoas retornam não para ficar, mas para bagunçar tudo antes de partir de novo. E Clara tinha um pressentimento incômodo de que aquela história estava apenas começando e que dessa vez alguém sairia machucado. Rafael desceu para o café da manhã no dia seguinte, antes do sol nascer com completo. A pousada ainda estava silenciosa, tomada pelo cheiro de café fresco e pão quente. Clara estava atrás do balcão, de costas, organizando algumas contas antigas. O cabelo preso de qualquer jeito denunciava que ela tinha dormido pouco, ou quase nada. Bom dia, ele disse. Ela se virou devagar. Bom. Havia cuidado na forma como falavam, como se qualquer palavra errada pudesse explodir algo entre eles. Rafael sentou à mesa perto da janela, o mesmo lugar de antes. Clara serviu café sem perguntar, por hábito antigo. Quando percebeu o que estava fazendo, travou por um segundo. Mas já era tarde. Ainda lembra? Ele comentou, com um meio sorriso. Algumas coisas não se desaprendem, ela respondeu, seca. O silêncio voltou a se instalar, mas não era vazio, era pesado. Depois do café, Rafael se ofereceu para ajudar em pequenos concertos. A pousada precisava de manutenção e Clara aceitou mais por cansaço do que por vontade. Eles passaram a manhã trocando poucas palavras. Rafael consertou uma porta que não fechava direito. Apertou dobradiças, trocou um trinco antigo. Clara observava de longe, fingindo estar ocupada, mas cada movimento dele trazia lembranças demais. O jeito concentrado, a testa franzida,
as mãos firmes. Você sempre foi bom com essas coisas, ela comentou sem pensar. Rafael parou. Era o que eu queria ter sido bom com você também. A frase ficou no ar. Clara engoliu seco. Não começa. Eu não vim para isso, ele respondeu rápido. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. Ela largou o pano que segurava. Você foi embora no pior momento da minha vida. Rafael respirou fundo. O passado se aproximava como uma maré impossível de conter. Eu estava quebrado, Clara. Devendo, fugindo de gente que não perdoa erro. Achei que te afastar era te proteger. Você decidiu por mim, ela rebateu. Isso não é proteção, é covardia. Ele não discutiu. Sabia que era verdade. Naquela tarde, um homem na pousada apareceu perguntando por Rafael. Usava jaqueta escura, olhar atento demais para um turista comum. Clara percebeu o clima estranho. É amigo seu? Perguntou depois que o homem foi embora. Rafael demorou a responder. Não. Então o que ele queria? Me lembrar que alguns passados não ficam enterrados. A resposta fez Clara sentir um frio na espinha. A partir daquele dia, coisas pequenas começaram a mudar. Carros passando devagar demais na frente da pousada, telefonemas mudos, Rafael cada vez mais alerta, e, ao mesmo tempo, a distância entre eles diminuía. À noite, sentaram juntos na varanda, observando o céu escurecer. A cidade pequena parecia protegida do mundo, mas ambos sabiam que aquilo era ilusão. Você vai embora de novo, Clara disse, sem olhar para ele. Não sei, ele respondeu. Mas se eu for, não vai ser fugindo. Ela finalmente encarou o rosto dele. E se ficar? Ele hesitou. Ficar pode custar caro. O vento soprou forte, balançando as árvores. Clara sentiu que o coração batia rápido demais, porque, apesar de tudo, apesar da dor, do abandono e do medo, ela sabia. Rafael não tinha voltado por acaso, e aquela história estava caminhando para um ponto sem retorno. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Calmos demais. Rafael passou a ajudar na pousada como se nunca tivesse ido embora. Acordava cedo, consertava cercas, limpava o quintal dos fundos, ajudava com entregas na cidade. Clara observava tudo de longe, dividida entre a raiva antiga e uma sensação perigosa de conforto. Era fácil demais se acostumar com ele ali. Às vezes, ela se pegava rindo de algo que ele dizia. Logo depois, o sorriso morria no rosto, como se fosse proibido. Você não mudou tanto, ela comentou certa noite, enquanto fechavam juntos a recepção. Mudei no que importa. Aprendi a ficar. Ela fingiu não ouvir, mas ouviu. Na cidade, os boatos começaram. Quem é o homem que está com a Clara? Voltaram? Não era ele que sumiu anos atrás? Clara sentiu os olhares, alguns curiosos, outros julgadores. Aquilo a incomodava, mas o que mais a assustava era perceber que não queria afastar Rafael. Numa tarde chuvosa, a luz acabou na pousada. Clara foi até o porão verificar o quadro de energia. Rafael foi atrás. O espaço era apertado, o teto baixo. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio ficou diferente. Rafael passou por ela para alcançar o disjuntor. O braço roçou no dela. Um toque mínimo, mas suficiente. Eles ficaram ali, respirando o mesmo ar. O disjuntor foi religado. A luz voltou, mas algo dentro deles continuou no escuro. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou sentado na varanda, atento a cada barulho. Perto das 3 da manhã, viu um carro parar do outro lado da rua. Faróis apagados, motor ligado. Ele se levantou devagar. O carro foi embora minutos depois. No dia seguinte, Clara percebeu o olhar cansado dele. Você está se metendo em coisa errada de novo, né? Ela perguntou direta. Rafael demorou a responder. Eu não saí completamente delas. Então por que voltou para minha vida? Ele a encarou com seriedade. Porque você sempre foi o único lugar que pareceu real. Clara sentiu o peito apertar. Não fala isso, sussurrou. Não se você vai me deixar de novo. Rafael se aproximou um passo. Eu não prometo finais felizes, mas prometo verdade. Ela se afastou. Às vezes a verdade machuca mais que a mentira. Naquele mesmo dia, um homem da cidade procurou Clara.
Disse ter visto Rafael conversando com gente perigosa no passado. Falou de dívidas, de favores cobrados, de nomes que não se pronunciam em voz alta. Clara ouviu tudo em silêncio. À noite confrontou Rafael. Você trouxe problema para minha porta. Eu trouxe o que nunca terminou, ele respondeu. Então vá embora antes que destrua tudo de novo. Rafael respirou fundo. Se eu for agora, eles vencem. E se ficar, eu perco. Ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Eles ficaram frente a frente. 2 caminhos. Nenhum seguro. E enquanto isso, alguém observava a pousada de longe, esperando o momento certo para agir. O tempo estava acabando. E eles ainda não sabiam que a próxima escolha não seria deles. Os dias começaram a se misturar. Manhãs frias, tardes lentas, noites longas demais. Rafael passou a dormir no quarto dos fundos da pousada, aquele que quase nunca era usado. Clara dizia para si mesma que era provisório, todos os dias. E todos os dias adiava a conversa sobre quando ele iria embora. Eles criaram uma rotina silenciosa. Café preparado por ela, xícaras deixadas na mesa por ele, trocas de olhares rápidas demais para serem inocentes. Às vezes, Clara se pegava observando Rafael enquanto ele trabalhava, as mãos firmes, o jeito concentrado, a postura sempre alerta. Não era só saudade que mexia com ela, era curiosidade. Quem ele tinha se tornado? Certa tarde, Rafael voltou machucado. Um corte discreto na lateral do braço. O que foi isso? Clara perguntou, segurando o pano com mais força do que o necessário. Nada. Rafael... Ele suspirou. Um aviso. Ela congelou. Aviso de quem? De gente que não gosta de reencontros. Clara sentiu um nó no estômago. Eu sabia, murmurou. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela limpou o ferimento em silêncio. O toque dela fez Rafael fechar os olhos por um instante. Você não devia cuidar de mim assim, ele disse. Então para de aparecer machucado na minha frente. O pano caiu no chão. Eles ficaram próximos demais. A respiração dela falhou primeiro. Rafael se afastou. Ainda não, disse como se falasse consigo mesmo. Ainda não o quê? Clara perguntou, confusa e irritada. Ainda não posso te puxar para isso. Ela riu sem humor. Você age como se já tivesse feito isso antes. Já fiz, e custou caro. Na cidade, o clima mudou. Carros estranhos começaram a aparecer, pessoas que não cumprimentavam ninguém, homens que ficavam tempo demais parados observando. Clara começou a trancar as portas mais cedo. Rafael passou a andar armado. Isso aqui não é sua guerra, Clara disse uma noite. Se mexem com você, vira minha. Ela o encarou. Não usa isso como desculpa para ficar. E não usa o medo como desculpa para me mandar embora. Silêncio. Naquela noite, Clara sonhou com o passado, com o dia em que Rafael foi embora sem se despedir, com as cartas que ela nunca recebeu, com o vazio que ficou. Acordou chorando. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Rafael sentado no corredor, encostado na parede. Você também não dormiu, disse ela. Não quando sinto que algo está errado. Ela sentou ao lado dele, sem tocar. Por que você realmente foi embora? Perguntou finalmente. Rafael demorou. Porque me ofereceram 2 opções. Ou eu sumia, ou você pagava. Clara sentiu o ar faltar. Pagava como? Com medo, com ameaça, com sangue. Ela virou o rosto tentando processar. Então você decidiu por mim. Eu decidi te manter viva. Ela chorou em silêncio. E quem disse que isso não matou outra parte de mim? Rafael abaixou a cabeça. Eu sei. No dia seguinte, a pousada recebeu poucos hóspedes, uma calma falsa, o tipo de calma que antecede algo ruim. No fim da tarde, Clara encontrou um bilhete debaixo da porta, sem assinatura. Ele não pode te proteger para sempre. As mãos dela tremiam. Quando mostrou a Rafael, ele ficou sério demais. Eles sabem onde você dorme. Então acabou. Clara disse decidida. Você vai embora hoje. Não.
Rafael, isso não é um pedido. Se eu for agora, eles acham que venceram e voltam. E se você ficar, eles escalam. Ele se aproximou. Então fica comigo. Ela riu nervosa. Você fala como se isso fosse simples. Nunca foi simples, mas sempre foi você. O vento bateu forte nas janelas. A luz piscou. Clara sentiu medo, mas também sentiu algo pior. A certeza de que se Rafael fosse embora de novo, ela não sobreviveria emocionalmente dessa vez. Naquela noite, eles quase se beijaram. Quase. Um barulho do lado de fora interrompeu tudo. Passos, rápidos demais. Rafael empurrou Clara para trás do balcão, sem silêncio. Não se mexe. Tem alguém aqui? Voz masculina ecoou do lado de fora. Clara tapou a boca para não gritar. Rafael respondeu firme. Aqui não tem nada para você. A gente sabe que tem. Passos se afastaram, mas não foram embora. Só estavam testando. Depois disso, Clara não conseguiu mais fingir. Passou a dormir vestida, com uma mochila pronta, documentos separados. Rafael percebeu. Você está se preparando para fugir. Estou me preparando para sobreviver. Ele assentiu. Então, aprenda uma coisa. Fugir sem plano é se entregar. Então faz um plano. Ele demorou a responder. Se eu fizer, você vai ter que confiar em mim de verdade. Eu já confio. Não. Confiar de verdade significa não perguntar tudo. Ela respirou fundo. Então, não me diga tudo. Só não me deixe no escuro. Naquela madrugada, eles sentaram no chão da cozinha, sem luz, sem relógio. Se isso acabar mal, Clara disse, eu quero pelo menos saber que valeu a pena. Rafael olhou para ela por um longo tempo. Você ainda acha que isso aqui é só perigo? Ela se aproximou. Eu acho que isso aqui é a única coisa real que senti em anos. Ele segurou a mão dela. Não beijou, não avançou. Isso é o que mais assusta. Horas depois, um carro acelerou na estrada. Um tiro ecoou ao longe. Não perto o suficiente para ferir, perto o suficiente para avisar. Rafael se levantou. Eles estão perdendo a paciência. E você? Ele respondeu sem hesitar. Eu já perdi faz tempo. Clara sentiu algo mudar. Não era mais medo, era decisão. Ela pegou a mochila. Então para de me proteger como se eu fosse fraca. Você não é. Então me inclui. Ele assentiu. Quando isso estourar, não vai ser bonito. Amor raramente é. Então, se prepara. Para quê? Ele olhou pela janela onde as luzes de um carro desapareciam na curva da estrada. E a Clara soube. O meio daquela história estava chegando ao limite. O próximo passo seria irreversível. Depois daquela noite, Clara passou a viver em estado de alerta constante. Qualquer barulho virava ameaça, qualquer rosto desconhecido suspeita. Ela começou a perceber como o medo muda as pessoas, como ele entra devagar, ocupa os pensamentos e passa a decidir por você. Rafael notou isso nela. Você não precisa ficar acordada, disse certa madrugada ao encontrá-la sentada na cozinha. Preciso, ela respondeu. Se eu dormir, não controlo nada. Ele se sentou ao lado dela. Tem coisas que não se controlam. Então por que você tenta tanto? Ele demorou a responder. Porque já falhei uma vez. Clara olhou para ele. Falhou como? Rafael respirou fundo. Confiei em alguém errado. Achei que dava para sair ileso. Não deu. Alguém morreu? Alguém deixou de existir. Ele corrigiu. O silêncio pesou. Clara entendeu que aquela era a forma dele de falar de si mesmo. Nos dias seguintes, a cidade parecia menor, mais apertada, mais próxima demais. Um homem passou a sentar sempre na mesma mesa do café da esquina. Nunca pedia nada além de água, sempre olhando. Uma moto estacionava perto da pousada no fim da tarde. Ficava alguns minutos e ia embora. Clara começou a anotar mentalmente horários, padrões, repetições. Você está fazendo o que eu faria, Rafael comentou. E isso é bom? É perigoso, porque quando a gente começa a entender o jogo, vira parte dele. Certa noite, Clara encontrou a porta dos fundos destrancada.
Ela tinha certeza de que havia trancado. Nada faltava, nada fora quebrado. Mas algo tinha sido mudado de lugar. O porta-retrato com a foto antiga da pousada, herdada da avó, estava virado para baixo. Clara sentiu um arrepio. Eles entraram, disse a Rafael. Entraram para mostrar que podem. Por que não fizeram nada? Porque ainda não é a hora. Ela sentou no chão. Eu não sei viver esperando. Rafael se agachou à frente dela. Então aprende a se mover. Ele começou a ensinar pequenas coisas, como observar reflexos em vidros, como ouvir passos sem virar o rosto, como identificar quando alguém finge mexer no celular. Isso é loucura, Clara disse. Isso é sobrevivência. Com o passar das noites, a proximidade entre eles aumentou, não em gestos óbvios, mas em silêncios compartilhados, em olhares longos, em mãos que se tocavam por acaso e demoravam um segundo a mais. Clara percebeu que o medo estava misturado com algo pior: desejo. Desejo de não estar sozinha, desejo de escolher alguém mesmo quando tudo dizia que não era a hora. Se isso acabar, ela disse certa vez, você vai embora? Rafael respondeu sem pensar, se acabar, eu fico. E se não acabar? Ele sorriu de lado, aí a gente vê quem sobra. Naquela madrugada, um carro parou em frente à pousada, não desligou o motor. Rafael observou pela fresta da cortina. 2 homens desceram, não entraram. Só ficaram ali. Clara sentiu o corpo tremer. Eles sabem que você está aqui, ela sussurrou. Sabem. Então por que não fazem nada? Porque querem que eu dê o primeiro passo. E você vai? Ele olhou para ela. Se eu não der, eles vão apertar você. Clara sentiu o peso daquela escolha. Então eu sou a isca? Você é o limite. Ela respirou fundo. Eu nunca pedi isso. Eu sei. E mesmo assim estou aqui. Rafael tocou o rosto dela com cuidado. Isso muda tudo. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um barulho seco ecoou. Algo atingiu a parede externa da pousada. Um impacto forte. Depois, outro. Não eram tiros. Eram avisos. Pedras. Uma delas atravessou a janela do corredor. Dentro, um papel dobrado. Rafael abriu. 2 palavras escritas à mão. Última chance. Clara sentiu o estômago afundar. Última chance para quê? Rafael fechou os olhos por um instante. Para eu entregar o que eles querem. E o que eles querem? Ele a encarou. Que eu volte a ser quem eu era. Clara entendeu naquele momento. O perigo não era apenas o que vinha de fora. Era o passado que puxava Rafael de volta. E se ele cedesse, nada mais ficaria intacto. Ela segurou a mão dele com força. Se você voltar, eu perco você? Ele não respondeu. E esse silêncio foi a coisa mais assustadora de todas. Depois da mensagem, nada aconteceu por 2 dias, e isso foi o pior. O silêncio começou a corroer Clara mais do que o barulho. A ausência de movimento fazia tudo parecer errado, como se o perigo estivesse apenas respirando fundo antes de atacar. Rafael ficou ainda mais fechado. Falava pouco, comia quase nada. Passava longos minutos olhando a estrada vazia, como se esperasse alguém surgir do nada. Você está pensando em ir embora sozinho, Clara disse numa manhã. Ele não negou. Estou pensando em evitar que você pague por algo que não é seu. Já estou pagando, só de estar aqui. Rafael fechou os olhos. Isso não era para acontecer, mas aconteceu. Ela se aproximou. Você sempre fala do passado como se fosse uma coisa viva, porque ele é. Ele finalmente contou um pouco mais. Falou de um tempo em que trabalhou para pessoas que resolviam problemas sem polícia, sem registro, sem volta. Falou de favores cobrados com juros altos. Falou de um erro, apenas um, que o fez desaparecer. Eu achei que tinha deixado tudo enterrado, mas algumas dívidas não aceitam esquecimento. Clara sentiu um nó no peito. E agora? Agora eles querem que eu entregue uma coisa. O quê? Não me disseram ainda. Só disseram que vai acontecer aqui perto. E se você recusar? Rafael deu um meio sorriso. Eles não aceitam não. Naquela noite, Clara sonhou que a pousada pegava fogo, enquanto ela tentava acordar alguém que não respondia. Acordou suando, com o coração acelerado. Rafael estava sentado ao lado da cama. Você me ouviu falar meu nome. Ela o encarou. Você nunca vai embora enquanto eu estiver dormindo, né? Ele respondeu sem hesitar. Nunca. Os dias seguintes foram marcados por pequenos testes.
uma ligação muda no telefone da pousada, uma encomenda deixada na porta sem remetente, um envelope vazio sobre o tapete. Clara começou a perder a paciência. Eles estão brincando com a gente. Estão nos treinando, Rafael corrigiu. Para quê? Para obedecer quando for sério. Ela sentiu raiva. Então você vai obedecer? Rafael não respondeu. Isso doeu mais do que um sim. Numa tarde chuvosa, Clara saiu para buscar mantimentos. Rafael insistiu em ir junto. No mercado, percebeu um homem observando Clara pelo reflexo do freezer. Ele se aproximou discretamente. Não olhe agora, mas tem alguém seguindo você. Clara sentiu o sangue gelar. O que faço? Age normal. Eles pagaram, saíram, caminharam alguns metros. O homem continuava atrás. Rafael virou de repe. Posso ajudar? O desconhecido sorriu, só admirando a cidade. Então admire de longe. O homem se afastou, mas não sem deixar claro. Tinha visto, tinha marcado, tinha escolhido. De volta à pousada, Clara desabou. Eu não aguento mais viver assim. Rafael segurou o rosto dela. Eu prometo que isso vai acabar. Como? De um jeito ou de outro. Ela percebeu algo novo no olhar dele. Decisão. Naquela noite, eles se sentaram juntos no chão da sala. Se tiver que escolher, Clara disse, escolha viver. Às vezes viver não é a opção mais fácil, mas é a única que eu aceito. Rafael encostou a testa na dela. Você mudou tudo. Então não estraga isso. Do lado de fora, um carro passou devagar demais. Parou, depois seguiu. Rafael se levantou. Eles vão fazer contato direto. Quando? Logo. Clara respirou fundo. Então me promete uma coisa. O quê? Que quando esse momento chegar, você não vai decidir sozinho. Ele a encarou por alguns segundos. Prometo tentar. E Clara soube que esse tentar carregava risco, porque o passado estava batendo a porta, e quando ele entrasse, nada sairia ileso. Depois daquela conversa, Clara percebeu que algo tinha mudado em Rafael. Ele não estava mais apenas reagindo, estava calculando. Passou a sair em horários estranhos, voltava sempre antes do amanhecer, não explicava para onde ia, mas trazia no corpo sinais sutis de cansaço, ombros tensos, mãos rígidas, olhar distante. Você tá fazendo coisa sem me contar, Clara disse certa manhã. Estou evitando te colocar em risco. Isso já passou faz tempo. Ele parou. Quanto menos você souber, mais segura estará. Ou mais vulnerável, ela rebateu. Rafael suspirou. Você quer mesmo saber como isso funciona? Quero saber onde estou pisando. Ele então explicou sem detalhes demais. Falou de encontros rápidos, de mensagens passadas por terceiros, de códigos simples, quase infantis, mas eficientes. Eles não aparecem todos de uma vez, disse. Vêm aos poucos, para confundir, para cansar. Está funcionando, Clara murmurou. A tensão começou a afetar a pousada. Clientes reclamavam do clima estranho. Alguns foram embora mais cedo, outros perguntavam demais. Clara passou a inventar desculpas. Reforma, problemas elétricos, doença na família. Mentiras pequenas, mas constantes. Cada uma pesava. Numa tarde, uma mulher apareceu perguntando por quartos. Bem vestida, educada, olhar atento demais. Estou só de passagem, disse ela. Clara sentiu algo errado. Não temos vagas. A mulher sorriu. Que pena. Ouvi dizer que aqui é um bom lugar para se esconder. Clara sentiu o chão sumir. Está enganada. Talvez, respondeu a mulher, antes de ir embora. Rafael confirmou depois. Ela não estava sozinha. Como você sabe? Porque ninguém assim anda sem retaguarda. A noite caiu pesada. Clara sentou sozinha na varanda. Pensou na vida antes de Rafael, simples, silenciosa, solitária, mas segura. Pensou na vida agora, perigosa, instável, mas viva. Quando Rafael se sentou ao lado dela, ela não reclamou. Se eu disser que você pode ir embora agora, você iria? Ela não respondeu de imediato. Eu teria que fugir de mim mesma. Ele assentiu. Então estamos presos na mesma escolha.
Os dias seguintes trouxeram um novo tipo de ameaça, não direta, sutil. Um fornecedor se recusou a entregar, o banco bloqueou uma transferência, um documento da pousada sumiu no cartório. Estão nos sufocando, disse Clara. Eles querem que você se canse antes de mim. E se eu me cansar? Rafael a encarou sério. Aí eles vencem. Clara respirou fundo. Então não vão vencer. Numa madrugada, Rafael acordou com um som metálico. Foi até a porta. Encontrou um objeto no chão. Um pingente antigo, o mesmo que ele usava anos atrás, quando ainda fazia parte daquele mundo. Dentro, um bilhete dobrado. AMN. Clara reconheceu o código. Amanhã à noite, ela disse. Rafael assentiu. Eles decidiram. E agora? Agora eu escolho. Clara sentiu o coração acelerar. Escolhe o quê? Ele o olhou com intensidade. Se eu disser que eu volto uma última vez, ou se quebro tudo de vez. Ela segurou a mão dele. Se você voltar, volta para mim. Rafael não prometeu. Apenas apertou a mão dela de volta. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou olhando o teto, imaginando todas as versões do amanhã. Nenhuma era simples, nenhuma era segura, mas todas tinham algo em comum. Depois daquela decisão, nada mais seria como antes. Depois do endereço deixado no balcão, Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi medo, foi a certeza. A certeza de que nada do que viesse depois seria simples. Rafael dobrou o papel com cuidado, como se aquilo pudesse machucar alguém. Você não precisa saber onde é, ele disse. Eu preciso saber se você volta. Ele não respondeu. Passou o resto do dia mexendo em coisas antigas, uma mochila guardada no fundo do armário, um casaco pesado que não combinava com o clima da cidade. Um objeto metálico pequeno demais para ser ignorado. Clara observava em silêncio. Isso tudo já estava aqui? Ela perguntou. Algumas coisas a gente nunca joga fora, Rafael respondeu. Porque acha que vai precisar de novo? Porque sabe que vai. O clima entre eles ficou estranho. Não era afastamento, era cuidado excessivo. Como se qualquer palavra errada pudesse antecipar algo que ainda não tinha hora marcada. Clara decidiu sair para caminhar. Precisava pensar. A cidade parecia normal demais para alguém que sabia demais. Crianças brincavam, pessoas reclamavam do calor, a vida seguia, indiferente. E isso a incomodou. Ninguém percebia que algo estava prestes a estourar. No caminho de volta, Clara sentiu passos atrás, não acelerados, calculados. Ela entrou numa loja. Os passos pararam. Quando saiu, eles voltaram. Clara virou bruscamente. Um homem fingiu mexer no relógio. Eu sei que você está aí, ela disse alto. O homem sorriu de canto. Você é mais esperta do que parece. Diz para quem te mandou que isso não vai funcionar. Ele se aproximou um pouco. Já está funcionando. Como? Você está com medo. Clara respirou fundo. Medo não é fraqueza. Não, ele concordou. É vantagem. Ele foi embora, mas deixou algo para trás. Um envelope vazio. Clara voltou correndo para a pousada. Rafael entendeu tudo ao vê-la. Eles falaram com você. Eles sabem que eu sou o ponto fraco. Rafael bateu a mão na mesa. Você não é fraca. Então por que estão usando o meu medo? Ele se aproximou. Porque eles não sabem amar, só sabem pressionar. Clara sentiu o peso daquela frase. E você? Eu sei amar, ele respondeu. E é isso que me coloca em risco. O silêncio caiu pesado. Naquela noite, Clara acordou com Rafael sentado na beira da cama. Você não vai dormir? Não hoje. Você tem medo? Ele pensou antes de responder. Tenho medo de fazer a escolha errada achando que é a certa. Clara segurou a mão dele. Então não decide sozinho. Ele encarou. Se eu cair, você vai conseguir seguir? Não, ela respondeu. Mas vou preferir cair junto do que viver fingindo. Rafael fechou os olhos. Você não devia dizer isso. Mas eu disse. Os dias seguintes foram de espera.
Uma espera que corroía. Rafael passou a receber mensagens curtas, sem ameaças diretas, só lembretes, horários, nomes, detalhes que mostravam que estavam por perto. Clara começou a perder o apetite. Isso está nos consumindo, ela disse. É exatamente o plano deles. Então muda o plano. Rafael respirou fundo. Se eu fizer isso, não tem volta. Já não tem, ela respondeu. Naquela tarde, a chuva finalmente caiu. Forte, pesada, como se o céu estivesse atrasado para acompanhar o clima deles. Rafael ficou na varanda, olhando a água cair. Quando eu fui embora da última vez, achei que estava me salvando. Clara se aproximou. E estava? Estava me adiando. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Então não adia mais. Ele virou o rosto. Você confia em mim? Confio. Mesmo sem saber tudo? Especialmente por isso. Rafael segurou o rosto dela com cuidado. Depois disso, nada vai ser como antes. Nunca foi, ela respondeu. O telefone tocou. Uma única vez. Rafael atendeu. Não falou nada, apenas ouviu. Desligou. É hoje à noite, ele disse. Clara sentiu o coração acelerar. Então esse é o começo do fim? Rafael a encarou com um olhar pesado. Ou o fim do começo. Eles ficaram silentes, lado a lado, sabendo que ainda havia mais caminho, mais tensão, mais escolhas difíceis. O clímax se aproximava, mas ainda não era a hora. E essa espera era o que mais doía. Mudava pequenos hábitos. Clara percebeu. Você está esperando um erro, ela disse. Estou esperando o momento em que eles acham que eu relaxei. E você não vai relaxar? Não enquanto você estiver aqui. Ela sentiu o peso disso. Então eu sou o problema? Rafael se virou rápido. Você é o motivo. Isso não trouxe conforto. Trouxe responsabilidade. Clara começou a se sentir observada, mesmo quando estava sozinha. O barulho do vento parecia passo. O rangido da madeira parecia aviso. À noite ela sonhava com portas que não abriam. Acordava suada, com o coração disparado. Rafael sempre acordava junto. Foi sonho, ele dizia, mas não soltava a mão dela. Certa manhã, Clara encontrou algo fora do lugar. Um objeto simples, inofensivo para qualquer outra pessoa. Mas Rafael empareceu quando viu. Isso não estava aqui ontem, ela disse. Eu sei. Então alguém entrou? Ou só quis que a gente soubesse que pode entrar? Eles não chamaram a polícia. Não adiantaria. Eles estão brincando com o tempo, Clara disse. Estão me testando. E você está passando? Demorou. Ainda. A convivência entre eles mudou. Ficou mais intensa. Não havia mais conversas leves. Cada palavra parecia carregada de subtexto, como se tudo pudesse ser a última vez. Clara passou a reparar em detalhes de Rafael que nunca tinha notado. A cicatriz quase invisível no braço, o jeito que ele ficava atento a qualquer som diferente, o olhar que sempre voltava para ela antes de qualquer decisão. Você era assim antes? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Eu me tornei. Por quê? Porque um dia eu confiei demais. Ela não insistiu, mas entendeu. Em uma tarde aparentemente comum, Clara saiu para comprar comida. Rafael pediu que ela levasse o celular. Se qualquer coisa parecer errada, você volta. Eu não sou criança. Eu sei, ele respondeu. Por isso estou pedindo. No mercado, Clara sentiu o clima estranho. Não era alguém específico, era o ambiente, como se todos soubessem algo que ela não sabia. Na fila do caixa, uma mulher esbarrou nela. Desculpa, disse rápido demais. Quando Clara chegou em casa, percebeu. O zíper da bolsa estava aberto. Nada tinha sido roubado, mas havia algo novo lá dentro. Um bilhete dobrado, sem assinatura. Você ainda pode escolher. Clara sentou no sofá, sentindo o corpo gelar. Quando Rafael viu o bilhete, fechou os olhos. Eles estão usando você agora. Então me diz o que está acontecendo, ela pediu. Eu aguento. Rafael respirou fundo. Se eu te contar tudo, você vai querer ir embora. E se eu não te contar, eu vou embora imaginando coisas piores. Ele acenou devagar. Eu fiz parte de algo que não termina com pedido de desculpas.
Você machucou alguém? Indiretamente. E isso é o suficiente para eles? Não, ele respondeu. Eles querem que o volte. Clara sentiu o chão sumir. Para onde? Rafael não respondeu. Só se levantou e começou a arrumar a mochila. Você vai sozinho? É mais seguro. Seguro para quem? Ele parou. Para você. Então não é seguro para você? Nunca foi. O tempo parecia distorcido. Horas passavam rápido demais, ou lentas demais. À noite, a luz acabou por alguns segundos. Poucos, mas suficientes. Rafael ficou em posição defensiva. Eles estão testando limites, ele murmurou. Até quando? Até eu quebrar ou ceder. Clara se aproximou. E se a gente quebrar junto? É exatamente o que eu estou tentando evitar. Ela segurou o rosto dele. Você não me protege me excluindo. Rafael fechou os olhos. Eu não sei proteger de outro jeito. Eles ficaram ali, testa com testa, respirando no mesmo ritmo. Não era paz, era trégua. Na madrugada, Rafael recebeu outra mensagem. Só uma frase. Última chance de fazer isso do jeito fácil. Ele apagou, sem responder. Clara acordou com o movimento. Eles deram um prazo, né? Rafael assentiu. Então o meio está acabando, ela disse. Não, o meio está ficando perigoso. O céu começou a clarear. Nenhum deles dormiu. Ambos sabiam. O que vinha depois não seria rápido, nem limpo, nem indolor. Mas ainda não era o clímax. Ainda havia mais tensão a suportar, mais decisões adiadas, mais silêncio pesado. E essa antes era o que mais doía. A manhã avançou devagar demais. O tipo de tempo que parece provocação. Clara tentou dormir, mas o corpo recusava. Cada ruído da casa soava maior do que deveria. O ranger da madeira, o vento batendo na janela, o som distante de um motor que poderia ser qualquer coisa, ou não. Rafael ficou em pé, perto da janela, observando a rua com atenção excessiva. Não procurava movimento, procurava a ausência dele. Quando tudo fica quieto assim, ele disse, é porque alguém está esperando você se cansar. Clara fechou os olhos. Eu já tô cansada. Eles sabem. Clara sentiu um nó no estômago. O celular de Rafael vibrou. Uma única vibração, curta, sem insistência. Ele demorou a pegar. Quando olhou a tela, não havia número, só uma mensagem. Estamos sendo pacientes. Clara leu por cima do ombro. Isso não é ameaça, é aviso. Rafael apagou a mensagem. É controle, eles respondeu. Eles querem que a gente sinta que cada minuto é emprestado. O dia seguiu sem eventos diretos, mas com pequenos sinais. Um carro que passou devagar demais, uma mulher que parou na esquina fingindo mexer no celular, um homem que apareceu 2 vezes no mesmo quarteirão em horários diferentes. Nada concreto, tudo plausível. Isso é o pior, Clara murmurou. Se fosse claro, dava para reagir. Rafael respondeu. Eles contam com isso, com a dúvida. À tarde, Clara começou a sentir algo novo. Raiva, não explosiva, cansada. Eu não aguento mais ser observada como se fosse um erro esperando acontecer, ela disse. Eu não fiz nada para merecer isso. Rafael não discordou. Eu sei. Então por que parece que a culpa é nossa? Ele demorou a responder. Porque quem persegue sempre escreve a história como se estivesse certo. O céu escureceu mais cedo do que o normal. Nuvens pesadas, sem chuva. Outra promessa vazia. Quando a noite caiu, Rafael tomou uma decisão silenciosa. Separou documentos, anotou números num papel, organizou uma mochila pequena. Clara percebeu. Você está montando um plano B. Eu tô garantindo que exista um plano B. E eu tô nele? Ele levantou o olhar. Sempre. Ela não respondeu, porque não tinha certeza se acreditava. Perto da meia-noite, o som de um motor voltou, mais próximo, mais lento. Parou. Nenhuma porta bateu, nenhuma voz, só o carro ligado. Clara sentiu o coração disparar. Eles voltaram, ela sussurrou. Rafael apagou as luzes da casa.
Os dois ficaram imóveis. Minutos passaram. 5, 10, 15. O carro não se mexeu. Clara começou a tremer. Eles estão esperando que a gente faça alguma coisa. Ou que alguém ceda, disse Rafael. De repente, o celular de Clara vibrou. Ela quase deixou cair. Número desconhecido. Uma mensagem. A gente não precisa machucar ninguém. As mãos dela suaram. Eles têm meu número, ela disse. Rafael respirou fundo. Então agora é pessoal. Outra mensagem chegou. Você sabe como isso termina se continuar resistindo. Clara sentiu um peso esmagador no peito. Eles querem que eu escolha, ela disse. Eles estão falando comigo, não com você. Rafael segurou o rosto dela. Olha para mim, não responda nada, nada. Mas se eu não responder? Se responder, eles vencem antes. Ela engoliu o choro. O carro foi embora pouco depois, como se tivesse cumprido seu papel. Clara sentou no chão, encostada na parede. Eu sinto como se estivesse encolhendo, como se cada dia eu fosse menos eu. Rafael sentou ao lado dela. Isso é o que eles fazem. Não tiram tudo de uma vez. Vão roubando pedaços. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Promete que não vai decidir nada sozinho. Ele fechou os olhos. Prometo tentar. Ela percebeu a escolha das palavras. Tentar. Naquela madrugada, nenhum dos dois dormiu, porque ambos sabiam. O aviso já tinha sido dado, o espaço estava marcado, e o próximo movimento não seria silencioso, seria definitivo. A madrugada passou como um castigo lento. Não houve novos carros, nenhuma mensagem, nenhum barulho suspeito. E isso era o pior, porque o silêncio começou a parecer estratégia. Clara levantou antes do sol nascer. O corpo pesado, a mente acelerada. Foi até a cozinha, pegou um copo d'água, mas não bebeu. Ficou olhando o reflexo tremido na superfície. Ela mal se reconhecia. Os olhos fundos, o rosto tenso, a expressão de quem vive esperando algo cair do teto. Rafael apareceu na porta. Você não dormiu. Dormir parece irresponsável agora, ela respondeu. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível entre eles. Eles querem isso, que a gente fique cansado demais para pensar direito. Clara soltou uma risada curta sem humor. Então estão conseguindo. O dia começou comum demais. Gente indo trabalhar, crianças caminhando com mochilas coloridas, uma rotina quase ofensiva de tão normal. Clara observava tudo pela janela com uma sensação estranha, como se estivesse do lado errado do vidro. Você já reparou que o mundo continua mesmo quando a gente está desmoronando? Rafael não respondeu. Estava concentrado demais analisando padrões. Quem passa, quem retorna, quem observa rápido demais. À tarde, alguém bateu no portão. Uma batida simples, educada. Clara congelou. Rafael fez sinal para ela ficar onde estava. Caminhou com cuidado extremo até a porta. Era um entregador. Uma caixa pequena, nenhum remetente. Rafael fechou o portão sem pegar nada. Não abre, Clara disse com a voz baixa. Eu sei. Eles ficaram olhando para a caixa do outro lado da grade como se fosse um animal adormecido. Horas se passaram antes de Rafael finalmente empurrá-la com um pedaço de madeira. Nada explodiu. Nada aconteceu. Dentro só havia um papel. Uma frase escrita à mão. Você ainda pode escolher como isso vai acabar. Clara sentiu o estômago revirar. Isso não é ameaça, é chantagem emocional, ela disse. É teste, respondeu Rafael. Eles estão medindo até onde você aguenta. Ela sentou no sofá sentindo uma exaustão profunda. E se eu não aguentar? Rafael não respondeu de imediato. Então a gente muda as regras. A noite caiu outra vez. Dessa vez, Clara teve a sensação de que estavam sendo observados de dentro da casa. Checou portas, janelas, espelhos, tudo normal. Normal demais. Você sente isso? Ela perguntou. Sinto, como se o perigo não estivesse mais fora. Rafael assentiu. É assim que eles entram sem precisar entrar. O celular vibrou novamente. Dessa vez, era um áudio. Clara não queria ouvir, mas ouviu. Uma voz masculina calma demais. Você é inteligente, sabe que não existe saída limpa. A única diferença é quem vai sofrer menos. O áudio terminou. Clara começou a chorar em silêncio.
Rafael desligou o celular e jogou longe. Eles estão tentando te convencer de que você é responsável por tudo. E se eu for? Ela perguntou quebrada. E se tudo isso for consequência de escolhas minhas? Rafael segurou o rosto dela com firmeza. Olha para mim, não comece a nos julgar. Ela respirou fundo. Tenho medo de acordar um dia e não reconhecer mais quem eu sou. Eu tenho medo de você se reconhecer e achar que não valeu a pena lutar. O relógio marcou 3 da manhã. O tempo parecia girar em círculos. Nenhuma decisão era tomada, nenhuma solução aparecia. Só desgaste, só espera, só o entendimento silencioso de que o próximo movimento não viria deles, viria de fora, e quando viesse, não pediria permissão. A mudança aconteceu sem aviso. Não foi uma explosão, não foi um grito, foi um detalhe. Na manhã seguinte, Clara percebeu que o carro estacionado do outro lado da rua era o mesmo da noite anterior, e da noite antes daquela. O mesmo adesivo no para-choque, o mesmo vidro levemente trincado. Rafael, ela chamou, sem tirar os olhos da janela. Ele já estava ao lado dela. Eu sei. Dessa vez não havia dúvida. Não era paranoia, não era cansaço, era vigilância. Rafael respirou fundo. Acabou a fase do medo psicológico, disse. Agora eles querem presença. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Presença significa o quê? Significa que eles querem que você veja que não está mais sozinha. O celular tocou logo depois. Número privado. Rafael atendeu. Silêncio por alguns segundos, depois, a mesma voz. Vocês estão cansados, isso é visível. O que você quer? Rafael perguntou sem rodeios. Quero encerrar isso do jeito mais simples possível. Não existe simples nisso. A voz riu baixa. Existe sim, só não é confortável. A ligação caiu. Minutos depois, um e-mail chegou para Clara. Fotos. Ela reconheceu o ângulo antes mesmo de entender o conteúdo. Fotos dela, entrando no prédio, sentada num café, olhando para trás na rua. Fotos antigas. Eles já vinham observando antes. Ela sussurrou. Rafael fechou o notebook com força. Então o erro não foi fugir, foi demorar. O peso dessa frase ficou no ar. Clara sentou devagar, como se o corpo finalmente estivesse aceitando a verdade que a mente evitava. Não importa mais o que eu faça, né? Rafael se ajoelhou à frente dela. Importa como você termina isso. Ela fechou os olhos. Viu tudo. O passado que tentou apagar, as decisões empurradas com a barriga, o conforto que aceitou por medo de perder tudo. E agora, a conta. Se eu desaparecer, ela começou. Não, não assim. Se eu enfrentar, ele hesitou. Então alguém vai se machucar. A diferença é quem. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas agora era um silêncio diferente. Não era a espera, era a escolha se formando. Clara se levantou, pegou o celular. Se eles querem controle, vão ter uma resposta. Clara, não para eles, ela disse. Para mim. Ela começou a digitar. Uma mensagem curta, sem súplica, sem ameaça. Só verdade. Eu sei o que vocês querem, e sei o preço, mas não vou entregar minha vida em silêncio. Enviou. Rafael a encarou. Depois disso não tem volta. Ela assentiu. Eu já vivi tempo demais parada. Lá fora, o carro ligou, devagar, como se confirmasse o recebimento da mensagem. Clara sentiu o coração acelerar, não de medo, de clareza. Seja o que for que venha agora, ela disse, não vai me pegar fingindo. Rafael segurou a mão dela. Então, vamos até o fim juntos. Do lado de fora, alguém observava. Do lado de dentro, algo tinha mudado. O jogo estava perto do último movimento, e dessa vez, ninguém sairia ileso. A estrada estava vazia, o céu pesado, sem estrelas. Clara observava o reflexo do próprio rosto no vidro do carro, enquanto Rafael dirigia em silêncio. Cada quilômetro afastava os dois da pousada, da cidade, da vida que ela achava que tinha escolhido, e aproximava de algo desconhecido, mas inevitável. Você ainda pode voltar, Rafael disse, quebrando o silêncio. Ela fechou os olhos por um instante. Voltar para o quê? Para o conforto sem amor? Para o silêncio comprado? Para a versão dela mesma que sobrevivia?
mas não vivia. Se eu voltar agora, ela respondeu, vou morrer devagar. Rafael não insistiu. Ele sabia. O celular vibrou no console do carro. Mensagem nova. Clara não precisava ler para saber de quem era, mas leu. Você escolheu errado. Ela sentiu o corpo tremer. Não era ameaça, era constatação. Eles sabem, Rafael respondeu. Eu também sabia, desde o momento em que você decidiu sair comigo. O carro parou num ponto alto da estrada, onde a cidade parecia pequena lá embaixo. Um último olhar antes do ponto sem retorno. Clara saiu do carro. O vento frio bateu no rosto como se o mundo quisesse acordá-la à força. Eu tive tudo, ela disse, a voz embardada. Segurança, dinheiro, status, e mesmo assim nunca me senti escolhida de verdade. Rafael se aproximou devagar. Algumas prisões são confortáveis demais para parecerem prisão. Ela riu sem humor. E eu fiquei. As lágrimas finalmente vieram. Fiquei porque era mais fácil, porque tinha medo de perder tudo, e acabei perdendo a mim. Rafael segurou o rosto dela com cuidado, como quem segura algo frágil demais para apertar. Você não perdeu, ele disse. Você se reencontrou agora. Lá embaixo, luzes começaram a se mover. Carros. Mais de um. Eles vieram rápido. Clara sussurrou. Então escuta com atenção. Ele tirou algo do bolso. Documentos falsos, passagens, um endereço escrito à mão. Isso não é fuga, é recomeço, mas só funciona se você aceitar que nada será como antes. Clara pegou os papéis com mãos trêmulas. Eu nunca fui boa em recomeçar. Ninguém é. A gente só começa mesmo assim. O som de portas batendo ecoou ao longe. Vozes, chamando o nome dela. O passado exigindo obediência. Clara deu um passo para trás, e depois, outro, na direção oposta. Eu não pertenço mais a vocês, ela disse, mesmo sabendo que talvez não ouvissem. Rafael abriu a porta do carro. Agora. Eles entraram. O motor rugiu. A estrada os engoliu. Horas depois, já longe dali, Clara encostou a cabeça no ombro de Rafael exausta. O corpo doía. A mente girava. Mas algo dentro dela estava finalmente em paz. Você acha que um dia vão parar de nos procurar? Ela perguntou, quase dormindo. Rafael hesitou. Talvez não. Ela respirou fundo. Mesmo assim, valeu a pena. Ele sorriu de leve. Amor verdadeiro nunca foi sobre segurança. Sempre foi sobre coragem. O sol começou a nascer no horizonte. Um novo país, novos nomes, nenhuma garantia. Mas pela primeira vez em muitos anos, Clara não sentia medo do futuro. Sentia presença. Sentia escolha. E enquanto o dia clareava, ela entendeu algo simples e definitivo. Às vezes, amar custa tudo, mas não amar custa a vida inteira. E ela finalmente escolheu viver.